Abre aspas. Bem, uma das coisas que eu acho é que a civilização usava psicodélicos. Acho que foi uma sociedade que surgiu do xamanismo. Fecha aspas. Abre aspas, as pessoas não acreditam que os humanos antigos tivessem algum intelecto e eles falam, abre aspas, não podiam ter feito isso. Fecha aspas. O planeta Terra é o lar de várias relíquias incríveis de eras passadas, estruturas que parecem desafiar as capacidades tecnológicas de seu tempo por serem excessivamente grandes, pesadas e intrincadas. Por esta razão, alguns acreditam que os antigos construtores das pirâmides egípcias, as linhas de Nazca e outras estruturas foram guiados por um manual de instruções extraterrestres. Talvez as pessoas que construíram esses monumentos não fossem do nosso mundo. É divertido especular se alienígenas visitaram a Terra. Afinal, estamos prestes a estender nosso alcance ao espaço com destinos como Marte. No entanto, não há nenhuma prova de que os alienígenas já visitaram este planeta e invocaram uma explicação sobrenatural para algumas das realizações mais gigantescas da humanidade é ignorar as maneiras interessantes pelas quais as civilizações pré-históricas conseguiram construir algumas das maiores e mais misteriosas estruturas do mundo. Há quem pense que essas pirâmides e outros monumentos foram construídas por extraterrestres. E, curiosamente, Elon Musk, o famoso bilionário da tecnologia, é um dos que acreditam nisso. Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Bem, as pirâmides mais famosas do Egito se ergueram no deserto, nos arredores do Cairo. Já as pirâmides de Gizé foram construídas há cerca de 4.500 anos e são enormes túmulos onde antigas rainhas e faraós foram enterrados. Mas como os egípcios construíram essas estruturas? A Grande Pirâmide foi construída com milhões de pedras cuidadosamente esculpidas, cada uma pesando pelo menos 2 toneladas. Mesmo com os guindastes atuais e outras tecnologias de construção, construir uma pirâmide do tamanho da do faraó Khufu seria uma tarefa árdua. Já a Grande Pirâmide e a Pirâmide de Khafre são as duas maiores e mais conhecidas do Antigo Egito. E com o tempo, elas se tornaram símbolos comuns do local e do imaginário ocidental. Durante o período helenístico, o complexo da pirâmide de alguma forma atraiu a atenção mundial. A Grande Pirâmide, nomeada uma das 7 maravilhas do mundo, é a mais antiga que ainda está de pé. Os templos do vale do complexo da pirâmide de Khufu estão atualmente enterrados sob a cidade de Necrópole. Arqueólogos descobriram pavimentos e paredes de calcário. Embora este local ainda não tenha sido investigado, o templo do vale foi anexado a uma ponte. A maior parte foi destruída quando a cidade foi construída. Ela ia do templo até o mortuário de Khufu. O pavimento de basalto é o único vestígio deste templo que foi anexado à pirâmide do rei e foi concluída no ano de 2560 a.C. Possui 3 pirâmides menores, bem como 3 fossos para barcos. Esses poços abrigavam um navio e outros 2 do lado sul também acomodavam navios inteiros. Quando o famoso navio Khufu, que foi reconstruído e está novamente exposto no Grande Museu Egípcio, foi escavado, estava em um deles. O complexo da pirâmide Khufu inclui um templo do vale e um da esfinge, uma ponte, um templo mortuário e a pirâmide do rei. No interior, várias estátuas de Khafre foram descobertas. Mariotti descobriu inúmeras estátuas adicionais sob o chão do templo em 1860. A pirâmide de Khafre foi construída em 2570 a.C. e parece ser maior do que a pirâmide de Khufu devido à sua maior elevação e ângulo de inclinação mais acentuado, mas na verdade é menor em volume. O ápice dessa pirâmide ainda tinha uma exibição espetacular de pedras de revestimento. A pirâmide de Menkaure inclui um templo no vale, uma ponte, um templo mortuário e a pirâmide do rei. No passado havia muitas esculturas no templo do vale de Menkaure e durante a quinta dinastia um antitemplo menor foi construído sobre ele. Um templo mortuário também abrigava numerosas estátuas de Menkaure. Esta pirâmide e as outras 3 menores foram concluídas no ano de 2510 a.C. O templo de Menkaure é o único dos 4 principais monumentos do complexo da pirâmide de Gizé
que perdeu seu polimento original, embora o revestimento de calcário esteja completo. A grande esfinge de Gizé, data do reinado de Cafre, é uma estátua reclinada feita de calcário voltada de oeste para leste. Ela está localizada no Planalto de Gizé, e sua face representa o faraó Cafre. A primeira rainha Khentkaus também foi enterrada disfarçada. Seus túmulos foram designados como LG100 e G8400 e estão localizados na área central, perto do templo do Vale de Menkaure. O complexo da pirâmide da rainha também inclui uma pirâmide, um fosso para barcos e um templo no vale. A maioria das teorias arquitetônicas sobre as pirâmides de Gizé são baseadas no conceito de que elas foram erguidas transportando enormes pedras de uma pedreira. Supostamente, elas foram puxadas e levantadas para colocá-las no lugar. Mas vários especialistas discordam sobre a viabilidade desse procedimento e recomendaram métodos alternativos para mover e empilhar as pedras. Alguns arqueólogos acreditam que os arquitetos da época aperfeiçoaram suas técnicas ao longo do tempo. Provavelmente, eles escolheram uma seção de rocha de nível moderado para servir como uma base sólida. Após avaliação cuidadosa, eles colocaram o primeiro nível de pedras e construíram as pirâmides em fileiras horizontais, umas sobre as outras. A maior parte da pedra dentro da Grande Pirâmide foi aparentemente extraída do canteiro de obras do sul, e o exterior liso da pirâmide foi construído com calcário de alta qualidade proveniente do Nilo. Os blocos externos tiveram que ser meticulosamente cortados antes de serem entregues em uma barcaça fluvial e transportados por rampas até o canteiro de obras. Apenas alguns blocos externos permaneceram na base da Grande Pirâmide, já que a maioria foi removida para projetos de construção no Cairo entre os séculos V e XV. Para manter a simetria da pirâmide, todas as pedras externas foram cortadas para que tivessem a mesma altura e largura. Os trabalhadores, provavelmente, marcaram todos os blocos para mostrar o ângulo da parede da pirâmide e depois cortaram meticulosamente as superfícies para encaixar esses blocos. Os 3 lados das pirâmides, de acordo com a astronomia, foram orientados de norte a sul e de leste a oeste. Segundo especialistas que defendem a teoria da conexão com Órion, a disposição das pirâmides representa essa constelação. De acordo com esta hipótese, as 3 principais pirâmides de Gizé e a constelação do Cinturão de Órion estão correlacionadas, e isso foi feito de propósito pelos construtores originais do complexo da pirâmide de Gizé. Na mitologia egípcia, as estrelas de Órion eram frequentemente identificadas como Osíris, o deus do renascimento e da vida após a morte. Por outro lado, Erin Croft, do Observatório de Griffith, em Los Angeles, e Tony Farrell, da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, estudam independentemente as alegações de Robert Baba, Graco Anthony West e outros autores em apoio à teoria da conexão. Contudo, sua avaliação rigorosa expôs falhas nessa teoria, principalmente devido ao ângulo menos que ideal entre o alinhamento do Cinturão de Órion e o norte. Elon Musk oferece outra teoria maluca sobre as construções das pirâmides em 2020. Ele pode ser o homem mais rico do planeta, mas algumas de suas ideias e ações controversas levaram as pessoas a acreditar que ele não é o mais inteligente. Musk, CEO da Tesla e dono do Twitter, irritou os egípcios com uma acusação bizarra. O bilionário afirmou em um tweet que as grandes pirâmides provavelmente foram construídas por alienígenas. Sem surpresa, o tweet viralizou e uma tonelada de críticos o atacou. A alegação ultrajante atraiu críticas generalizadas dos internautas que ficaram perplexos com o fato de um homem da ciência e da tecnologia espalhar ideias de conspiração tão ridículas. O Ministério de Cooperação Internacional do Egito afirmou que os estrangeiros não deveriam receber o crédito pelo trabalho e sangue dos antigos egípcios que construíram os enormes templos. Rania Al-Meshet retuitou a mensagem de Musk, escrevendo, abre aspas, acompanho seu trabalho com muita admiração. Convido você e a SpaceX a explorar os escritos sobre como as pirâmides foram construídas e também a visitar os túmulos dos construtores. Então, Sr. Musk, estamos esperando por você. Fecha aspas. Não ficou claro se o bilionário da tecnologia estava falando sério ou não,
mas a maioria dos arqueólogos acredita que os túmulos dos construtores de pirâmides descobertos na década de 1990 são uma prova conclusiva de que os majestosos monumentos foram construídos pelos antigos habitantes egípcios e não por alienígenas que pousaram na Terra com suas espaçonaves. O arqueólogo egípcio Zahi Hawass respondeu ao tweet de Elon com um pequeno vídeo em árabe que ele compartilhou nas redes sociais. No vídeo, ele afirmou que o argumento de Elon Musk era uma mera ilusão. Ele ainda reafirmou, abre aspas, encontrei os túmulos daqueles que construíram as pirâmides e isso mostra ao mundo inteiro que os construtores das pirâmides são egípcios e não escravos, fecha aspas. No entanto, Elon Musk mais tarde tweetou um link para uma página de história da web sobre a vida dos construtores de pirâmides. Abre aspas, este artigo da BBC resume de forma prática como as pirâmides foram feitas, fecha aspas, disse Musk. Isso ajudou a aclamar os usuários do Twitter, que reconheceram que, como muitos de seus tweets, isso não passava de uma piada bizarra do bilionário excêntrico. O trabalho de extrair, transportar, colocar e esculpir a enorme quantidade de pedras necessárias para construir as pirâmides foi realizado por milhares de antigos trabalhadores egípcios qualificados e não qualificados e também trabalhadores auxiliares. Muitos pedreiros, carpinteiros, carregadores de água e outras pessoas com talentos relevantes participaram do trabalho. Há muita especulação sobre o número exato de pessoas necessárias para realizar uma tarefa dessa magnitude. Durante sua visita em 450 a.C., sacerdotes egípcios informaram ao historiador grego Heródoto que 400.000 homens foram necessários para erguer a Grande Pirâmide em cerca de 3 meses. Mas as evidências de tumba revelam que levou cerca de 30 anos para construir uma única pirâmide com uma força de trabalho de 10.000 trabalhadores trabalhando em turnos de 3 meses. Marlin e sua equipe descobriram uma vila onde os trabalhadores das pirâmides viviam, perto do complexo da pirâmide. O assentamento está localizado a sudeste dos complexos de Khafre e Menkaure. Arqueólogos desenterraram dormitórios comunitários, padarias, cervejarias, cozinhas, um hospital e até um cemitério nessa comunidade da classe trabalhadora. Essa cidade data da Quarta Dinastia, entre 2520 e 2482 a.C., após a época de Khufu e a conclusão da Grande Pirâmide. A construção deste conjunto urbano, segundo Lena e a equipe da região, deve ter sido extremamente rápida. Muito provavelmente, toda a construção ocorreu entre os reinados de Khafre e Menkaure, os arquitetos da segunda e terceira pirâmides. A equipe usou fragmentos de cerâmica, impressões de selos e estratigrafia para datar o local. Com base em suas descobertas, os especialistas concluíram que este foi um dos primeiros assentamentos urbanos planejados do mundo, datando da época dos dois construtores da pirâmide de Gizé, Khafre e Menkaure. As grandes pirâmides são construções maciças que continuam a deixar perplexos os arqueólogos e historiadores com os seus segredos misteriosos e o nível incompreensível de precisão em sua construção. Essas pirâmides mostram que os antigos egípcios eram capazes de construções sofisticadas e extensas investigações dessas pirâmides mostram que o antigo reino egípcio era muito mais inteligente. Eles possuíam um enorme conhecimento, bem como algumas ferramentas incríveis e experiência em engenharia. Agora me conta, você acha que as pirâmides foram construídas por alienígenas? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.